Antes de qualquer coisa, eu tenho que te avisar que esse vídeo vai ter spoiler. Então se você não quer spoiler, já pega o beco, porque é o caso aqui hoje. Um rapaz bem afeiçoado, com poderes inimagináveis, é colocado para servir pessoas semelhantes a ele, só que com poderes mais fracos. Por conta disso, ele acaba se revoltando, se levantando contra todos aqueles que estavam junto dele e resolve colocar o mundo ao seu jeito, do jeito que ele acha que deveria ser. Isso não soa um pouco familiar para você, não? Quais são as motivações do Vecna? Como que ele atrai as pessoas para a morte? E ainda mais, como que a gente foge dele? Tudo isso tem muito a ver com doutrina católica e é o que a gente vai ver nesse vídeo, só que depois da vinheta. Na primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, a gente se deparou com o Vecna, que é o novo vilão da série, e a história dele tem muita coisa a ver com doutrina católica, muita mesmo. E é isso que a gente vai ver hoje, detalhadamente. Se você já assistiu a série, e eu espero que tenha assistido, porque senão você vai ser violentado com spoilers aqui, já digas de passagem, tô te avisando pela segunda vez para você não reclamar depois. Vecna, que também é conhecido como 001, ou o experimento número 1, se revolta contra todos os experimentos para colocar o mundo ao seu bel prazer. E no meio do caminho, ele ainda convida a Eleven para fazer parte desse mega projeto que visa redimir todos e todo mundo. Sempre muito megalomaníaco esses capetas. Só que a motivação que faz o Vecna se revoltar é a mesma que a gente encontra em vários vilões de séries e filmes, só que é inspirada numa história católica. Segundo a doutrina católica, Lúcifer se revoltou com Deus ao saber que os homens seriam servidos pelos anjos. E ainda mais que Deus seria um homem e morreria por eles. Nesse sentido, a gente percebe que Vecna, ou no caso o capeta, não quer servir a humanidade, que na cabeça dele seria menos perfeita porque iria trair a Deus. E aí sim, ele se revolta com Deus e cai dos céus como um raio. A gente vai ver isso mais detalhado. Essa revolta é a mesma coisa que acontece com o Vecna, porque na cabeça dele, ele é o mais forte dos experimentos e estava ali servindo os demais, sendo que ele estava dentro de um sistema que ele não concorda e uma visão de mundo que para ele não faz o menor sentido. Na cabeça de Vecna, ele deveria ser idolatrado e não todos os outros experimentos, e não o Dr. Brenner ou todo aquele esquema de experimentos com seres humanos. Mas na cabeça de Lúcifer era a mesma coisa. Como ele era o anjo de luz, ele se revolta e resolve chamar os anjos para o lado dele. É nesse momento que São Miguel Arcanjo se levanta contra Lúcifer e fala: quem como Deus? Mihael, que inclusive é o nome dele, Miguel. Nesse momento inicia a grande batalha entre os anjos, que a gente vê perfeitamente na série. Vecna leva Eleven na conversa, só que depois que ele consegue reaver os seus poderes, ele inicia uma batalha dentro do laboratório, exatamente como a luta dos anjos. E ele consegue ter êxito nessa luta, matando a maioria deles, até que ele se encontra com uma pequena garotinha, a Eleven, que vai lutar contra ele. E isso é bom pra gente poder entender. São Miguel Arcanjo, ele é um arcanjo. Isso significa que na hierarquia celeste, ele tá lá embaixo. É como se ele fosse um cabo, entende? Ele só tá acima do soldado. Ele é um Zé Ruelinha, saca? Vocês têm soldados aí me assistindo? Não fiquem ofendidos, tá? Mas é isso aí, ele é um Zé Ruelinha na milícia celeste. E se levanta contra o anjo de luz, o anjo mais bonito que existia, que é Lúcifer. Ali na série a gente tem exatamente o mesmo retrato. Um Vecna já experiente, grande, forte e uma menininha criança. Essa luta desproporcional, ela tem tudo a ver com a batalha angélica. Bom, e as coisas não param por aí. Se você analisar com detalhe, você vai ver que Vecna chama a Eleven para ser super poderosa como ele. E nesse convite, ele fala de todos os poderes e tudo que eles podem construir juntos. Ao fazer isso, ele usa um artifício que o demônio usa muito. Ele vira para ela e fala que os dois têm poderes inimagináveis e que juntos serão invencíveis. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 3, olha só
o que o demônio fala para Eva. Quando ele vai convencer Eva de comer a fruta, ele diz assim, ó: Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ele tenta chamar Eva utilizando uma libido específica, que na Igreja Católica nós chamamos de libido dominante. Nós temos 3 libidos, que são basicamente o que o demônio usa para nos levar para a tentação, né? Causar o nosso mal. São deturpações daquilo que nós temos de bom. Então, a primeira delas a gente chama de libido amante, referente aos desejos da carne, que é o desejo de comer, o desejo de beber, o sexo está incluído aqui dentro. Temos a libido possidente, que é a segunda, referente ao ter, que são posses. A gente quer ter coisas, a gente quer ser rico, a gente quer ser bilionário. E nós temos também a libido dominante, que se refere ao poder, que é exatamente a parte do sereis como deuses. E essas 3 libidos, elas se encontram na própria fruta. Olha só o que acontece lá pra frente. A mulher, vendo que o fruto era bom para comer, libido amante, de agradável aspecto, possidente, e muito apropriado para abrir a inteligência, libido dominante. E lá em 1 João, ele também faz referência às mesmas libidos. 1 João, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, amante, a concupiscência dos olhos, possidente, e a soberba da vida, dominante, não procede do Pai, mas do mundo. Quando o Vecna fala para Eleven que juntos eles vão ser invencíveis, ele está exatamente tentando despertar nela a libido dominante, para que ela tenha o desejo de ser tão poderosa quanto ele e assim se alie nesse plano maligno. Essa é uma tática que o demônio utiliza pra gente ser tentado no nosso dia a dia. Sempre que você sofrer uma tentação, ele vai estar tentando despertar uma dessas 3 libidos em você. E é por isso que muitos santos propuseram um estilo de vida que combate essas 3 libidos. O mais famoso deles foi São Francisco de Assis, que contra a libido amante, que envolve o sexo, ele propõe a castidade. Contra a libido possidente, que é de posses, ele propõe a pobreza. E contra a libido dominante, que é o desejo de ser como Deus, ele coloca a obediência. E aqui a gente tem os votos franciscanos: pobreza, obediência e castidade. E é exatamente por isso que você vai clicar no like agora. Porque se você não sabia disso, cara, eu mereço teu like. Não, clica no like, se inscreve no canal, para teus amigos poderem ver e o YouTube indicar isso para mais gente. Fez sentido agora as coisas? E o engraçado é que a proposta do Vecna sempre é muito parecida com a do demônio. No trailer do volume 1, ele fala uma frase que é típica do capeta, que é: Your suffering is almost at an end. Se você assistiu a série, você sabe que todas as vezes que Vecna vai atacar alguém, ele propõe para elas um alívio das dores. Então, esse sofrimento já está chegando ao fim, você já vai se livrar de tudo isso. Toda essa dor que você está sentindo, logo, logo vai acabar. Vem comigo que eu vou te dar alívio. E é exatamente essa a enganação que envolve todos os pecados. Por exemplo, é a esperança de quem comete uma vingança, ou então o desejo de quem comete um ato sexual, de se livrar de uma dor interna. Todas as vezes que a gente é tentado para um pecado, a gente está tendo a esperança de que nós vamos ser levemente mais felizes. Já viu aquela frase falando que a gente está buscando a felicidade no lugar errado? É exatamente a mesma lógica. O demônio propõe um alívio da dor, e esse alívio da dor, para ele, se dá através do pecado. E olha só que interessante, ele propõe o mal para atingir um fim parecido com o de Deus. Enquanto Deus de fato nos dá um caminho de cruz, que no final nos dá a glória, o demônio propõe o inverso. Ele nos propõe um caminho de alívio que no fim nos dá o inferno. Só que o discurso do demônio é de que no fim você vai ter alívio. Por isso ele é o pai da mentira, porque ele mente nos fins, ele dá meios para que você chegue num fim que não é o que ele está propondo. Na verdade, ele fala pra gente que esse alívio vai vir, a gente se engana e acaba cometendo pecados. Olha só que interessante, essa proposta de livrar o mundo da dor e com isso trazer mais alegria para todos é também a proposta do Thanos. O Thanos, quando resolve acabar com metade da humanidade, ele está tentando tirar a dor da humanidade.
Olha só. Então, na verdade, os vilões, eles têm as mesmas propostas, só que os meios não vão chegar nos fins que eles desejam. E aí, no fim dessa homérica batalha entre a Eleven e o Vecna, você tem a Eleven abrindo o portal e condenando Vecna ao Upside Down. Mas é basicamente o que acontece com Lúcifer. E olha só o que Jesus vai falar nesse trecho de Lucas. Ele diz assim: voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus disse-lhe: vi Satanás cair do céu como um raio. Então São Miguel Arcanjo vence a batalha condenando o demônio aos infernos e Eleven também vence essa batalha condenando Vecna ao Upside Down. Inclusive, essa associação ela é tão próxima que muita gente associou a história do Vecna com a música Like an Angel, do Elvis. Mas as associações não param por aí. A maneira como o Vecna age também é muito parecida com as ações do demônio. Presta atenção, nós conhecemos o demônio como o pai da mentira, e exatamente por ser o pai da mentira, ele está distorcendo a verdade. Então, geralmente, o que ele faz? Ele pega alguma coisa que geralmente é santa e distorce ela, ou pega alguma coisa que é verdadeira e cria mentiras em torno daquilo. Por exemplo, a relação sexual é algo extremamente desejado por Deus, só que ele tenta desvirtuar isso. Ou então, se alimentar é algo desejado por Deus, é algo santo. Vale lembrar, a Santa Ceia acontece num banquete, só que o demônio vai lá e desvirtua isso com o pecado da gula. Então, os pecados capitais e qualquer outro pecado, na verdade, é uma desvirtuação daquilo que necessariamente seria santo. Ele desvirtua a verdade, ele corrompe a verdade. E olha só o que o Vecna faz para poder atrair as pessoas. Ele propõe mentiras a respeito dos traumas daquelas pessoas e acaba incutindo uma culpa na vítima. O demônio ele vai agir da mesma forma na nossa vida, só que não somente criando culpa, mas também criando soberba ou qualquer outro desejo que seja proposto por ele na tentação. Mas um exemplo para ficar claro é o caso da Nancy. Na primeira temporada, ela vai com a Barbie para casa do Steve para fazer umas coisas assim um tanto erradas, né? E aí nesse meio tempo, Barbie tá lá na piscina vazia, ela é pega pelo Demogorgon, que literalmente mata ela. Nessa temporada, o Vecna volta naquela história e propõe que ela é culpada pela morte da Barbie, o que não é verdade. Quem matou ela foi o Demogorgon, ela não tem uma culpa nisso. Para falar bem a verdade, a culpa que ela tem é de ter furunfado com o Steve antes de ter casado. Isso sim seria uma culpa real que o demônio podia colocar na cabeça dela, mas como a série não é cristã, eles passaram batido nessa parte. Mas a morte da Barbie em si não é culpa dela, mas o demônio curte isso para que ela vá em direção a ele e acaba se sentindo culpada. As tentações são do mesmo jeito, voltando lá no início do vídeo. Ele propõe um desejo de alívio, sendo que é algo mentiroso. Ele tenta te ludibriar com mentiras para que você caia no papo dele e vá pro lado dele. Ele fez isso com a Eleven, fez isso com a Nancy e com todo mundo que morreu na série. E aí, diante de tudo isso, você pode se perguntar: Guilherme, mas como é que você conseguiu ver tudo isso numa série que nem fala de catequese? É porque eu estudo doutrina católica e você também pode fazer isso. É só acessar a nossa livraria santacarona.com.br, que tem livro de tudo quanto é tipo e os kits de catequese que a gente prepara para você já vir preparadinho com tudo aquilo que você precisa para ser um bom católico e conseguir enxergar a doutrina em todos os lugares. Isso muda o jeito que você enxerga o mundo, cara. Vai lá, assim que acabar o vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E olha só que interessante. Quando a pessoa de fato fica convencida das artimanhas de Vecna, ela morre, e morre de uma maneira horrorosa. E esse paralelo é muito parecido com o que a gente tem no pecado. O pecado mortal, ele é a destruição da caridade no coração. Então, basicamente, a pessoa quando cai em pecado mortal, é a mesma coisa dizer que a alma dela morreu. Então, literalmente, ela foi ludibriada pelo demônio a ponto de se aliar a ela e destruir a caridade no coração. Por isso que a gente fala que o pecado causa morte, e é a morte da alma, inclusive é até muito pior do que a morte do corpo. Então, basicamente, as pessoas quando são convencidas pelo Vecna,
morrem. Do mesmo jeito que as pessoas que são convencidas pelo demônio, no fim, acabam morrendo por conta dos seus pecados. Mas olha só o tanto que a série consegue ser um pouco mais profunda. Nas outras temporadas, quando se abriam os portais do Upside Down, literalmente a Eleven ia lá e os fechava. E ao fechar, acreditava-se que tudo estava voltando ao normal, na sua paz. Só que ia lá, abria o portal de novo, Eleven ia lá e fechava. Nessa temporada acontece um pouco diferente. O Vecna, ao invés de abrir um grande portal para Eleven ir lá e fechar, ele vai abrindo vários portais sempre que ele mata alguém. Ele abriu um na casa do Ed, ele abriu um debaixo do rio, e todos os lugares onde ele mata as pessoas acabam se criando portais que dão acesso ao Upside Down. E vamos lembrar que na nossa analogia, o Upside Down é o próprio inferno, onde o demônio está. O que seriam esses portais na nossa vida na fé? Existem? Existem. E eles são extremamente perigosos. A Igreja Católica ensina pra gente que os pecados, eles causam em nós duas penas, a pena eterna e a pena temporal. Se você quiser ver isso com detalhe, vai no Catequese com Farofa, que lá eu explico bem explicadinho. Mas eu quero explicar a respeito da pena temporal. Ela é basicamente os efeitos do pecado no coração. Então a igreja explica que a pena temporal é literalmente como se criasse uma ferida na alma. Eu vou me explicar melhor. Já viu aquele ditado de que é o cachimbo que entorta a boca? Ou seja, se todas as vezes eu fumar o cachimbo do mesmo lado, a minha boca vai ficar entortada para esse lado. O que a igreja ensina pra gente é que os pecados, eles atiçam em nós a concupiscência da carne. O que significa? Que cada vez que você peca, você está treinando a sua alma a pecar de novo. Então, quanto mais pecados iguais eu cometo, maior a chance de eu pecar novamente aquele pecado. Entende? E é exatamente por isso que quando a gente comete um pecado mortal, às vezes a gente pensa, já cometi um pecado mortal, agora tanto faz, agora eu posso cometer esse pecado de novo que já estou em pecado mortal mesmo. Mas não é assim que funciona. Porque mesmo estando em pecado mortal, se você peca novamente, você aumenta a sua pena temporal. Ou seja, você está viciando o seu coração a sempre cometer esse pecado e ele fica cada vez mais escravo daquela ação. Então, quanto mais a gente peca, mais o demônio tem formas de fazer com que a gente peque de novo, mais a gente está dando instrumentos para ele. As penas temporais são os portais abertos pelo Vecna. Toda vez que ele faz você cair em um pecado e logo mata a sua alma, ele abre na tua alma um portal para que ele possa ter acesso à sua alma novamente e fazer você pecar mais uma vez, que é exatamente o problema que essa temporada está criando. Tem tantos portais abertos que agora a Eleven vai ter muito trabalho para fechar todos eles. E olha só que problemão. Se a gente abre vários portais no nosso coração, como que a gente faz para fechar eles? Guilherme, pelo amor de Deus, eu cometi vários pecados, tá cheio de portal aberto. Como que eu posso fechar cada um dos portais? A forma que nós temos de fechar esses portais no nosso coração é através da prática de penitência e obras de misericórdia. Toda vez que eu cometo atos bons, que eu ajudo pessoas necessitadas, que eu faço penitência pelas almas, que eu faço um jejum, igual aquele de sexta-feira que a igreja pede pra gente fazer, toda vez que eu faço uma penitência, eu estou fechando portais dentro do meu coração. E assim, quanto mais portais fechados, menos o demônio consegue ter influência na nossa alma e mais perto da santidade nós estamos. Então, basicamente, nós somos a Eleven do nosso próprio coração. Através da nossa penitência, nós fechamos esses portais abertos pelo pecado e não deixamos que ele volte a nos atacar. Por isso que era tão difícil o demônio entrar em corações de santos, como São Bento, por exemplo. Por quê? Porque ele já tinha fechado praticamente todos os portais. O capeta estava com dificuldade imensa de acessar aquele coração, porque ele estava bem seladinho. Então, se a motivação do Vecna é parecida com a do demônio e a forma dele agir também é do demônio, como que eu posso me prevenir? Como é que eu posso fugir do Vecna? Como é que eu posso me livrar dele? E aí nós vamos para a cena mais maravilhosa dessa temporada que está no quarto episódio, que é a Max fugindo do Vecna. Guilherme, isso tem a ver com a Igreja Católica? Tudo a ver, 100% a ver.
Ali é um show de catequese. Quando nós estamos próximos do pecado, nós estamos próximos da morte, como eu já expliquei para vocês. Da mesma forma, quanto mais nós nos aproximamos do Vecna na série, mais próximos da morte nós estamos. Tanto que o relógio é um símbolo de que as coisas vão dar ruim. E na nossa vida, a tentação é como se fosse cada um daqueles relógios. A gente caminha em direção à morte, mas a gente pode fugir. Na cena da Max, ela começa num cemitério, tratando exatamente de morte, velando o próprio irmão. Aquela cena ela é carregada de um simbolismo que, me desculpa, é profundamente cristão. E lá, no cemitério, no local dos mortos, ela experimenta a morte face a face, porque é a hora onde ela está mais próxima do Vecna. Fazendo uma analogia com o cristianismo, ela basicamente chegou na porta do pecado, próximo demais de cometer uma ação que levaria a alma dela à morte. E quando ela já é levada basicamente para a casa de Vecna, já está envolvida até o pescoço com aqueles tentáculos do Upside Down, aquela coisa horrorosa, ela enfim consegue ouvir uma voz que vem de fora, uma voz que chama por ela, uma voz que clama por ela. Não é a voz da Eleven, não é a voz de Deus, mas é a voz dos amigos dela. E isso é profundamente católico. Quando a Max escuta os seus amigos chamando por ela, ela consegue criar forças e lutar contra Vecna e sair das garras dele. Exatamente essa intercessão que os meninos fazem no cemitério, chamando ela para a luz, chamando ela de volta para a vida real, é o que nós chamamos de comunhão dos santos. Sabe quando você está na missa e fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos? É basicamente aquilo que está acontecendo. A comunhão dos santos ensina para nós que todos nós católicos estamos unidos, como se nós participássemos de um só tecido espiritual, que é o corpo místico de Jesus. Então, a minha oração tem efeito na sua vida e a sua oração tem efeito na minha. É por isso que quando a gente reza por alguém, é bem possível que essa pessoa se converta, como o caso de Santa Mônica, que rezou 30 anos para Santo Agostinho se converter. Santa Mônica rezando por 30 anos, basicamente, é chamando Agostinho, que está lá no braços de Vecna, e falando: vem pra cá! E ela ficou 30 anos gritando, até que aquele menino saiu de fato das garras do Vecna e virou um bispo maravilhoso da Igreja Católica. E o Catecismo explica pra gente exatamente isso no parágrafo 1474 do Catecismo. Ele diz assim, ó: o cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da graça de Deus não se encontra só. A vida de cada um dos filhos de Deus está ligada de modo admirável em Cristo e por Cristo à vida de todos os outros irmãos cristãos, na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como que numa pessoa mística. E aqui eu estou falando propriamente de doutrina católica. É basicamente São Paulo falando que Cristo é a cabeça e nós somos os membros de um mesmo corpo. Mas você sabe muito bem que não é somente os amigos chamando que fazem Max fugir do Vecna. E aqui é a parte mais bonita da série. É claro que a série tem uma proposta meio ateia, embora a história inteira esteja estruturada numa forma de pensamento católica. Só que, para se livrar do pecado, nós católicos sabemos que mais forte que a comunhão dos santos é a comunhão com Deus. E é a vida de oração que faz a gente fugir disso. E a série queria fazer as pessoas fugirem do Vecna, mas eles não vão colocar lá a Max rezando o terço, né? Porque infelizmente você sabe como é que são as coisas hoje em dia. Só que eles não conseguiram fugir da doutrina católica do mesmo jeito. Desculpa, Duffer Brothers, mas vocês sabem que não tem como fugir da doutrina católica. Eles, ao invés de colocar Deus, eles resolvem colocar a música. É a música que dá forças para que ela consiga vencer o Vecna e correr em direção aos seus amigos que chamavam por ela. É a música que realmente reaviva a alma dela, que dá ânima, que dá animação para aquela alma, que dá vida para aquela alma. E isso é uma coisa que não está presente somente na quarta temporada. Se você for lá na primeira temporada, quando o Will entra no Upside Down, você vai lembrar que ele entra dentro da cabana e fica o tempo todo cantando Should I Stay or Should I Go? Que era a música favorita dele. Ou seja, a música sempre ajuda os personagens a fugirem
do vilão principal da série. Inclusive, os psiquiatras falam para Nancy, lá na clínica, que eles estudam os efeitos benéficos da música na psique das pessoas. E mal vocês sabem, mas a igreja já fala disso há séculos. Amém. Platão vai dizer que tudo aquilo que é belo no mundo se direciona a algo mais belo e mais perfeito. O que Platão vai chamar de pulcher, o belo. E esse o belo é Deus, que aqui na Terra também pode ser manifestada através da arte. Por isso que o católico gosta tanto de arte. As igrejas são muito bonitas, as músicas sacras são muito bem compostas. Por quê? Porque elas direcionam o nosso coração até Deus. Ou seja, se os Duffer Brothers não queriam falar de Deus, eles acabaram falando dele de outras formas, porque colocaram a beleza da música como uma forma de vencer o Vecna ou o demônio. A beleza é capaz de salvar as nossas almas, assim como dizia Fyodor Dostoiévski. A beleza salvará o mundo. E assim os Duffer Brothers conseguiram colocar para as pessoas que, no final das contas, contra qualquer maldade, o que vence é tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E aí eles colocam a música do Running Up That Hill, da Kate Bush, que estourou em todas as paradas de sucesso depois da série, para ela fugir do demônio. Ou seja, quando ela tá em contato com o belo, ela tem forças para fugir do demônio. Já eu e você, que somos católicos, ao ouvir essa frase, entendemos muito bem que quando Max está em contato com Deus, ela consegue fugir do pecado e de tudo aquilo que é mal. Bom, eu sei que o objetivo da série não era ser uma catequese. De uma forma ou de outra, a doutrina católica está ali, escondida nas entrelinhas de cada episódio de Stranger Things. Queira você ou não. Só aqui a gente conseguiu ver coisas de demonologia, tentação, comunhão dos santos, conceito de belo, tudo isso numa série que não se propõe a falar sobre Deus. E é exatamente isso que a igreja fez ao longo de séculos: encontrar a verdade, o bom e o belo, ou seja, encontrar a Deus até onde parece que ele não está. E aí você pode virar para mim e falar assim: ah, Guilherme, você está viajando na maionese, a música é Kate Bush dos anos 80, ele nem colocou um canto gregoriano, ele nem colocou música clássica, isso sim que é belo. Eu nem vou me dar o trabalho de te responder. Espero muito que você tenha gostado desse episódio e manda aqui nos comentários o que mais eu poderia ter falado de catequese que está na série e que eu me esqueci. E não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana. Um beijo no coração e tchau!